Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu reino é eterno e seu amor não tem fim. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias e abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Para que o nosso Deus fale nesta noite o que Jesus ensinou mais uma vez na sua palavra, no seu livro de revelação. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, se você trouxe sua Bíblia, use-a, seja ela física, seja ela digital, o importante é que seja a palavra de Deus, para que você possa simplesmente ouvir a voz do Senhor e não a voz dos homens, e não a voz dos homens. Se você encontrou, diga amém. O versículo 2, acompanhe, traz o nosso tema dessa noite, e eu gostaria que você atentasse e meditasse em cada palavra. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem que o tomem em consideração. Corrigindo, no verso 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa de festa ou de alegria. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Bendito eterno Deus e amado Pai, louvamos o teu santo nome, porque tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquele que tem as chaves da morte e da sepultura, aquele que está sentado à direita do Todo-Poderoso e que nos dará vitória sobre o mal deste século que é a morte. Obrigado por essa noite, por esses amigos ter aceitado o convite, amigos, irmãos, pessoas especiais, ó Deus eterno, presentes aqui para ouvir a tua voz, o que diz o Senhor sobre esse assunto tão, ó Deus, complexo, mas um assunto, ó Pai, também que nos traz esperança. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Fala mais uma vez, ó Senhor, o que o Senhor quer ensinar nos teus ensinos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, você está participando de uma série intitulada como Ensinos de Jesus, e como eu tenho falado aqui cada noite, é um desafio e ao mesmo tempo um privilégio Deus conceder essa oportunidade a simples mortais, assim como Paulo diz lá em Timóteo, né? Que ele era o principal dos pecadores, assim eu tenho que me apresentar a vocês. Somos seres humanos cheios de falhas e defeitos, mas aqui é o hospital de Deus, aonde Ele cura as nossas feridas, amém? E nessa noite, querido, mais um assunto especial será abordado, o que Jesus ensinou sobre a morte. Para entender a morte, precisamos entender a vida. Seguindo em frente, diz o seguinte, passe para mim, por favor. Jesus sentiu a dor da morte ao perder seu amigo Lázaro, a quem muito amava. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder de ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, ele, mas ressuscitou no terceiro dia, amém, igreja? Por isso Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema intrigante. Hoje vamos aprender sobre o estado dos mortos. Como é que eu vou falar para você sobre a morte se eu nunca morri? Como é que eu vou falar para você sobre a morte se eu não estive na sepultura?
Mas eu conheço alguém que é o dono da nossa série, chamado Jesus Cristo. Ele sim provou a morte e nessa noite vem aqui através da sua palavra e através do seu Consolador, o Espírito Santo, aquele que Ele prometeu enviar, para te dar consolo nesse assunto. E às vezes dói o nosso coração, mas é uma realidade que precisamos entender. Esse texto de Eclesiastes, irmãos, ele tem desafiado a minha mente, e eu tenho meditado muito, e às vezes eu não entendia por que o sábio Salomão chegou a escrever isso. Por que o sábio Salomão disse que é melhor estar numa casa onde tem o velório do que estar numa casa onde tem festa? Por quê? São perguntas que às vezes nos desafiam a nossa mente a ir em busca de respostas, e as respostas somente Deus pode dar. O sábio Salomão responde: ali você terá consciência que é o caminho de todos os mortais. Ali você terá consciência disso. Em toda a minha vida, irmãos, e por onde eu passei, uma das coisas mais difíceis para mim foi fazer cerimônias fúnebres. Uma vez eu fui convidado por uma senhora adventista, e ela me convidou para fazer o velório do seu filho, que era traficante, desviado da fé, se envolveu com drogados. Eu vou dizer para você, foi uma das pessoas que eu pude presenciar morrendo. Eu pude ver seus últimos suspiros em cima de um monte de pedras, todo pinhado de bala, porque os traficantes não aceitaram mais que ele vivesse. E eu confesso para os irmãos, uma das cerimônias mais difíceis de nós participar na igreja do Senhor Deus se chama cerimônia de luto, cerimônia fúnebre. Porque ali, irmãos, você tem que falar a verdade. Porque ali, irmãos, você tem que trazer esperança. Porque ali você tem que deixar claro para as pessoas que não é o fim. Não é o fim. Nessa noite saberemos, continua por favor. Será que a morte é o fim de tudo? Depois da morte, não há mais nada? Queridos, saberemos ainda o seguinte: ou será que a morte é um recomeço? Deixa nessa imagem aí por enquanto. Será que teremos outra chance? Muitas e muitas pessoas têm buscado explicar a morte. Alguns no ramo do espiritismo têm dito que quando você morre, sai um ser chamado espírito de você, parecido com você, mas que não pode ser tocado, que não pode ser apalpado, que atravessa a parede, que sai assustando pessoas. Será isso verdade na palavra de Deus? Será que quando você morre, realmente sai algo de dentro de você? Será que você tem uma alma mesmo? Ou você é uma alma? O que diz o livro do Senhor? Como eu tenho usado a cada noite aqui, e eu sempre vou falar, deixe a Bíblia falar. Eu não tenho essas respostas para você, mas o livro do Senhor tem. Seguindo, diz o seguinte: como eu sempre tenho falado toda noite aqui, irmãos, vocês não estão aqui para aprender de mim, vocês estão aqui para que nós possamos aprender juntos, e quem ensina é Deus, é Deus. E parabéns. Parabéns porque você está aqui. Parabéns porque você veio. Porque Deus vai te dar uma resposta que você vai precisar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentar isso aí. E por favor, irmão, não minta igual muita gente mente. E só aumenta a dor das pessoas. Seguindo. Aqui Jesus comparou a morte, de acordo com João 11, de 11 a 13, a resposta já está logo em seguida aí.
mas eu gostaria que vocês conferissem na palavra de Deus. O incidente é o seguinte: deram uma notícia para Jesus de que seu amigo Lázaro estava doente. Jesus estava cumprindo o seu ministério, Jesus estava ocupado, salvando pessoas para o reino de Deus. Ele não poderia fazer uma visita tão rápida, porque ele já sabia os propósitos de Deus na vida de Lázaro, seu amigo. E Jesus tardou naquele dia. E quando a notícia chegou para ele, os discípulos naquele dia procuraram Jesus, se aproximaram dele, e ele olhou para os discípulos e disse: olha, o nosso amigo Lázaro morreu e eu vou lá para despertá-lo. E um dos discípulos olhou e disse: Senhor, se dorme, estará salvo. E o profeta, o evangelista diz o seguinte: ele não falara a respeito do sono, mas do sono da morte. E Jesus explicitamente nesses versículos seguintes diz claramente: nosso amigo Lázaro morreu. Mas que bom que eu não esteja lá, para que a glória de Deus seja manifestada. Quando Jesus chega naquele ambiente, é um ambiente de choro e de tristeza. Quando Jesus chega naquele ambiente, ele vê pessoas se lastimando e chorando. Senhor, se tu tivesse vindo logo, nosso irmão não teria morrido. E ele disse: olha, eu já te falei, se você crer, você verá a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisto? Eu creio, Senhor, que eles ressuscitarão no último dia. Jesus não estava falando do último dia, irmãos. O mundo, Jordão, conhece a morte. Nós conhecemos a vida, amém? E essa vida está na Bíblia. E Jesus comparou a morte a um sono, querido. Assim como tu cumpre todos os dias, não sei se você consegue, né? Eu pelo menos não estou conseguindo. É 7, 8 horas de sono. Eu estou entre as 4 e as 6, mais ou menos. Eu pergunto a você: você vê o tempo passar quando você está dormindo? Fica acordado a noite inteira para tu ver como a noite custa passar. Agora vai dormir. Quando o primeiro alarme bate, tu quer que seja o alarme das 3 e pouco, para tu ir no banheiro e voltar a dormir um pouquinho, né? Aí quando tu olha que já é o alarme, dá vontade de dar um murro no relógio. Chegou a hora de eu ir trabalhar. Irmãos, a morte foi comparada a um sono. Sabe por quê? Porque quem morre não vê o tempo passar. Por isso que muitas teorias foram levantadas ao longo dos anos. Quem morre já vai direto para algum lugar, sabe por quê? Porque quem morreu, o último pensamento que ele virá para essa terra, o pensamento que ela vai ressuscitar, é o último pensamento do que ela morreu nessa terra. Se você morreu em casa, você vai achar que acordou em casa. Se você morreu num acidente, você vai acordar assustado, achando que ainda está naquele acidente. O último pensamento seu é o que você se levantará naquele dia. Você não vê o tempo passar. Então, meu filho, fechou o oi, abriu novamente. Você já está diante do trono de Deus. É tão simples assim, né, irmão? Aí eu pergunto: tu quer morrer? Por que tu não quer morrer? Já que é tão simples assim. Eu vou te dizer nessa noite, a Bíblia vai te dizer. Seguindo, mortalidade ou imortalidade? Uma das doutrinas mais disseminadas no mundo religioso hoje. Você quer ver uma das maiores religiões que ganha adepto todos os dias, irmãos? É Hollywood. Porque Hollywood está pregando que a alma é imortal. Mas a palavra de Deus prega que ela não é mortal. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma. O que essa doutrina ensina? Há 2 pontos básicos. A alma existe de modo independente do corpo. O que mais? Após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse segundo ponto de divergência de pensamento, há muita divergência. Alguns creem que a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi tão boa assim, deve ir para o purgatório, para ser purificado e assim ter direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto para o inferno, que seria um lugar de tormento eterno. Poucos sabem que o inferno não existe, mas que vai
existir futuramente, de acordo com Apocalipse 20, quando Deus construiu o lago de fogo para jogar o diabo e seus anjos, e não você, porque você não foi preparado para isso. Seguindo, outros que leem, logo após a morte, a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. Ainda os que creem, após a morte física, a alma se reconfigura, reconfigura em outro ser, o que é conhecido como doutrina da reencarnação, pregada no Espiritismo em outros lugares. Tantas perguntas, mas o que a Bíblia realmente diz sobre a alma? É mortal ou é imortal? Deixa ela falar. Vai abrindo a sua Bíblia, irmãos, e eu vou te dizer, eu acho que você conhece o que eu vou falar. Eu já assisti, eu achei muito bonito, é uma história de amor legal, mas é uma pregação demoníaca. Ghost, do outro lado da vida. Quem já assistiu? Prega ou não prega a imortalidade da alma? O homem morre, não é isso? E ali sai do corpo, o corpo fica morto, e ele fica tentando ali reconquistar sua namorada novamente. A Disney. Quem já assistiu Tom e Jerry? Os homens estão com medo de levantar a mão. Irmãos, eu já assisti, irmãos, e muito. Pica-pau, Peppa Pig, que mais? Irmãos, a maioria, eu não vou dizer todos, talvez salve alguma coisa, eu não sei, não posso fazer isso, prega essa maldita doutrina, imortalidade da alma. Um gato que nunca morre, quando morre, volta a viver, não é isso? Ali sempre há a luta entre o bem e o mal, sempre. O inimigo está pregando na cabeça das crianças. Eu vi uma vez, irmãos, uma história nos Estados Unidos da América, real, verídica, aconteceu de fato. Uma criança, depois de assistir o filme do boneco assassino, pegou uma tesoura na gaveta e estraçalhou o seu irmãozinho ou sua irmãzinha de 2 aninhos que estava no berço. Aí o pessoal diz, não influencia nada, novela não influencia nada, não sei o que não influencia nada, tu que acha que não influencia nada. Testemunhos são variados, irmão, de pessoas corrompidas por causa da doutrina da imortalidade da alma, pregada em Hollywood, e fazendo culto de espiritismo dentro da tua casa. Quantas vezes eu, Fidel, não fiz culto de espiritismo dentro do meu lar? É lá assistindo Chave e a dona Clotilde chamando, Satanás, vem! Não é isso? É a Cinderela dizendo o que mais? Lúcifer, com o gatinho dela. O Lúcifer não é tão ruim assim. Vem, Lúcifer, Lúcifer. A Bíblia diz que ele está como um leão, passeando ao redor, procurando alguém para devorar. Então, se ele vê, irmãos, alguém chamando ele, é claro que ele vem. Tudo que é invocado, a Bíblia diz que se tu invocar o nome do Senhor, ele vem. Se tu invocar o nome de Satanás, ele vem também. Mas o que a Bíblia diz? É ou não imortal? Salmo 8,4. Deixa a Bíblia falar. Queridos, nós temos que parar de querer acreditar em pensamentos humanos e passar a acreditar no livro do Senhor. E é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, para que eu visite, não é isso? Para que eu visite. E ele continua, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que o Deus. Essa mesma passagem, ela se encontra lá em Hebreus 2,7. E de glória e de honra o coroaste. O próximo texto, que é lá em Ezequiel, presta atenção. Vamos unir os dois textos, agora Ezequiel. E Ezequiel vai dizer uma coisa que tira essa dúvida da nossa cabeça. Se você encontrou, diga amém. 18. Vá para o capítulo 18. Agora vá para o versículo 4 e o 20. Eis que todas as almas são minhas. Uma alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre eles. A alma que pecar, essa morrerá. Tudo fez Deus no seu... Volta esse texto aí, agora não é ele não. Pensei que era a sequência. Querido, a alma que pecar, essa morrerá. Como assim? Mas não diz que a alma é imortal? Não é que ela sai de dentro do corpo depois que ele morre? Deus está dizendo, as almas são minhas. Irmãos, ele está falando de pessoas vivas. A alma que pecar, eu sou uma alma. Como eu disse para você, para entender a morte, você tem que entender a vida. Já você verá os textos. Você foi criado do pó da terra. Foi soprado em você o Espírito Ruá, e ali foi te dado vida, através do Espírito Santo, e essa vida, que veio até você, através de um sopro, te trouxe a existência, mas esse sopro pertence a quem? Deus. Esse sopro, na teologia, é dado o nome de Espírito do homem implantado nele. Daí surge as variadas ideias, e você vai entender que não é bem assim. Irmãos, você vivo, você é uma alma vivente. Você pecou, a alma vivente deixa de existir, porque a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Morremos porque pecamos. Envelhecemos até chegar à morte. Por quê? Porque cometemos pecado. Se não cometermos pecado, talvez Deus te arrebataria como arrebatou alguns dos filhos dele, para exemplo de muita gente. Irmãos, se você sabe, como eu estava falando, que a morte é um piscar de olho, porque o morto não vê o tempo passar, por que você não deseja morrer? Eu falei agora há pouco, e eu disse que teria um texto que te provaria isso. Tu não deseja morrer por causa disso. Agora sim. Tudo fez Deus formoso no seu devido, também pôs a eternidade no coração do homem. Você não deseja morrer porque Deus não te criou para morrer, então Ele põe a eternidade dentro do teu coração, para que você, nem que você esteja com os braços quebrados, as pernas quebradas, doente, mas você não deseja morrer. Sabe por quê? Porque você tem a eternidade no seu coração, e essa eternidade ela é reacendida quando a palavra de Deus é implantada em tua vida. Querido, ninguém deseja morrer, ninguém deseja deixar esta vida. O que eu estou aqui fazendo nessa noite é te trazendo esperança, esperança de que a morte não é o fim, mas no final tu vai ver que essa morte que está tirando vida de muita gente, um dia vai morrer. O dia em que a morte vai morrer. Você já viu isso? Está na Bíblia. E eu vou te provar nessa noite. Quando os salvos receberão o dom da imortalidade? Você viu lá várias crenças, né? Quando um morre, já recebe direto ali a recompensa, céu ou inferno ou purgatório. Mas a pergunta é, quando? Paulo respondeu essa pergunta. Eu gostaria que vocês fossem ao texto bíblico. Você também que nos acompanha a nível de Brasil, use a palavra de Deus e esqueça o homem pecador. Se você encontrou, diga amém. Paulo, falando à sua igreja, ele disse: eu vou contar um mistério para vocês. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível. Quando, Fidel? Ao ressoar a última trombeta, irmãos, a primeira
trombeta tocou, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, estamos fechando a sexta trombeta. Quando a sétima tocar, irmãos, todos os mortos irão se levantar, desde o dia de Adão, exceto os troféus de Cristo que ele levou no dia da sua ressurreição. Sua ressurreição. Só esses que já estão lá, como troféus. Mas desde Adão, Paulo, uma certa vez, pregando, ele chegou a dizer que o túmulo de Davi ainda estava no meio dele nos dias do apóstolo Paulo. Querido, ninguém morre e vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Essa é uma doutrina, querida, que está te dizendo que tu tem uma segunda chance para que tu se ferre. Naquele dia quando tu chegar achando que vai purgar alguma coisa, nada disso. Deixa a Bíblia falar. A oportunidade de salvação enquanto a vida. E buscando responder essas perguntas, o ser humano só tem trazido sofrimento. Uma certa vez eu vi uma pessoa dizer: chora não, ele está lá no céu vendo você aqui, chorando, ele está aí do lado do caixão, só aumenta a dor da pessoa. Mentiras e mais mentira contada por pessoas. Querido, se tu não sabe consolar, chora com a pessoa. Paulo diz, olha, chorai com os que choram, ri com os que riem, lamentem com os que lamentem. Você não sabe dar o consolo que a Bíblia pede para dar, querido, fique calado, chorando com aquela pessoa que é melhor, porque você só aumenta a dor da pessoa. A pessoa fica imaginando, meu Deus, depois da morte eu não vou ver, e aquela solidão bate no seu coração. Você sabe o que é solidão? Você sabe o que é perder um ente querido? Talvez, eu estou falando para pessoas que acabou de perder alguém, e deve estar imaginando, será que existe esperança? Será que eu verei aquela pessoa novamente? Eu quero te dizer nessa noite, que você pode chorar, que Deus está guardando cada lágrima que você chora, e eu te provarei isso nessa noite. Seguindo em frente, como a Bíblia descreve o estado dos mortos, Salmos 6,5, Eclesiastes 9,5, abra a sua Bíblia e veja a descrição, se tem ou não tem esperança depois da morte. Se nós vamos ficar acreditando em meras teorias de humanos, ou preferimos acreditar naquele que morreu, provou ela e sabe que as coisas não é bem assim como é falado no mundo. O Salmo 6,5 diz, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? O Salmo 115, verso 17, querido, lá diz que os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem à região do silêncio. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz, irmãos, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio para ele não faz parte mais de nada sobre esta vida. Querido, quem morre está na sepultura. Se você tem medo de pessoas que morrem, acaba esse medo. A pessoa que morre, ela não sai para nenhum lugar. Acontece o fenômeno do retorno. Tu é o pó e o pó tu vai voltar. Eles não sabem de nada. Para entender a morte, você tem que entender Então vamos entender a vida? Vamos entender a vida. Gênesis 2:7. O homem foi formado, você sabe. Então formou o Senhor Deus o homem e lhe soprou. Esse soprou aí, irmão, é ruá, espírito, nas narinas, fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente, certo? Irmão, está certo mesmo? Eu não estou enganando vocês não? Vocês estão com a Bíblia na mão, por favor. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente, está certo? Ele passou a ser, irmãos, uma alma.
O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Então o que é a vida, Fidel? A vida é pó da terra, feito e moldado pelas mãos de Deus, e o sopro de vida da boca do Todo-Poderoso, entregue através do Espírito Santo nas narinas do homem, o que a Bíblia dá o nome de Espírito. Essa palavra, irmãos, ruar no hebraico e a palavra pneuma no grego, as duas quer dizer a mesma coisa quando se refere ao homem, a criatura. Fôlego, respiração, ar. Sabe por que eu estou falando isso para você? Por causa dos textos que você verá seguido, que as pessoas pregam a imortalidade da alma em cima desse texto. E algumas pessoas saem acreditando, principalmente esse de Eclesiastes 12, verso 7. O que acontece na morte do ser humano? Vamos ver? Vamos começar pelo Gênesis 3,19. Vamos fazer uma viagem fantástica, vamos deixar a Bíblia falar, eu apenas sou um instrumento de voz, a Bíblia é quem tem a resposta. No suor do rosto comerás o teu pão até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tu és pó, irmãos, e ao pó tornarás. Salmo 146, 4. Sabe o que diz? Acompanhe, pegue a sua Bíblia, analise você mesmo. Salmo 146, o livro do Senhor diz o seguinte: você encontrou? Diga amém. Se não, me espere. Diz assim: sai-lhe o espírito, está aí, espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Uai, ele não vai para o céu não? Como diz o mineiro, né? Uai, ele não vai para o céu? Diz que ele vai para onde? Mas esse espírito que saiu, o que é? Vamos continuar agora, Eclesiastes 12, 7. Está bem pertinho, é só seguir. 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o... É nesse texto de Eclesiastes 12, 7, que fundamentam-se as doutrinas, quem ainda quer usar a Bíblia, da imortalidade da alma, de que o homem tem um espírito, e o pó volte à terra, e o espírito. Só que, irmãos, para você fazer essa subtração, você tem que entender a soma. Você estava lá no barro, você não era ninguém. O fôlego estava com Deus, a vida, a respiração. Agora Deus vem e forma o boneco de barro. O que tem ali na boca de Deus é vida. E ele vai soprar, é de Deus, pertence a Deus, não o ser humano, querido. É a Deus que pertence aquilo ali. Ele vai dar o que ele chama de ruar espírito ao homem, e ele sopra no homem. Aquilo ali não é do homem, é de Deus. Ele dá um pouco da vida dele para nós, e ele passa essa vida a nós, e nós passamos a ter vida. E essa eternidade é gravada no nosso coração, para que nós fôssemos eternos. Mas nosso Pai vendeu essa eternidade através de um pecado. E agora, quando o homem morre, aquele corpo que era o homem volta ao pó da terra. Aquilo que não era do homem, mas que pertence a Deus, que é o sopro de vida, volta para Deus. Quando isso irá acontecer, o retorno? Quando ele voltar nas nuvens do céu, que ele bradar com sua voz, Deus soprará nessa terra inteira e dizer: vós que dormis no pó da terra, despertem, despertem, levantem, abrem-se as sepulturas e corpos de muitos ressuscitam. Não todos, muitos. E João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, ele fantasiado, João está encantado,
com a doutrina. Ele diz: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. E ele faz aí uma divisória: os que tiverem feito bem e os que tiverem feito mal. Mas para deixar claro que os dois não vão ressuscitar juntos, aí Paulo é quem responde quem vai ressuscitar primeiro. E nós veremos, amém? Continua? Irmãos, não deixe ficar tarde para reconhecer o valor da vida. Quando pregamos acerca de saúde, tem pessoas que se zangam, a gente querendo preservar a saúde de tantas pessoas. Quando pregamos acerca de verdades, as pessoas se entristecem. Há 2 quarta-feiras atrás, eu vou falar isso, porque alguns dos nossos amados estão acompanhando. Eu fui convidado na Granja Faria para ministrar a palavra a vocês, amados irmãos da Igreja Batista. Me deram a oportunidade, num culto de quarta-feira, há 2 semanas atrás. Eu disse para aquelas pessoas que o que a Bíblia não falasse, eu não poderia falar. Não usei muito do tempo deles, usei pouco, mas eu falei o que eu precisava falar. Sabe por que eu falei o que eu precisava falar? Porque a resposta está nesse livro. Semana passada eu recebi uma proibição na Granja Faria. Fiz a distribuição de alguns livros missionários e veio a proibição de alguns membros não lerem o livro e não estudar com as adventistas do 7º dia. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu gostaria que vocês atentassem. O que eu fiz não foi para magoar ninguém. Mas aquele pastor que eu mostrei para vocês, da Igreja Batista, que está estudando no Bíblia Fácil, você pode acompanhar todo sábado, 2 horas da tarde, 2h30 aliás. Está lá, um pastor da Igreja Batista estudando a Bíblia. O que tem de mais estudar a Bíblia? Tudo que nós queremos é que vocês tenham vida, e vida abundante. Nesse livro não tem nada demais. Nesse livro resolve o problema do estresse, o problema da depressão, está consumindo o mundo. Se o povo está morrendo, é porque o povo não descansa. E alguns ainda param, mas ficam trabalhando em casa. Querido, quando você vai acordar para a vida, Deus está te chamando, está dizendo: acorda, porque Jesus está voltando, e muitas pessoas estão descendo às sepulturas sem esperança. Sabe por quê? Porque essa esperança não é apresentada nesse livro, essa esperança não é apresentada aqui é o livro da verdade. Quando nós pararmos de defender ideias próprias e deixar a Bíblia falar, é o que eu tenho dito para todo estudante que estuda comigo: querido, eu não estou preocupado se você será adventista ou não. Fique na sua igreja, mas obedeça o que a Bíblia manda. Você foi proibida de vir aqui, mas eu te desafio a vir, porque eu não esqueço o que você falou. Você não prometeu para um homem, você prometeu para Deus. O que você disse? Você disse que guardará esse dia até o fim, não é? Cumpre a sua palavra. Deus está esperando. Você falou perante Ele. Não espere ficar tarde demais. Algumas pessoas passam a vida inteira neste planeta, correndo atrás de uma coisa e de outra, enquanto a morte está ceifando seus queridos. Depois vai levar flores, depois vai embelezar o lugar. Eu não sou contra, irmão, você pode fazer. Abraão fez, homens montaram colunas de amor. Você pode sim, não tem problema.
Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas não dão uma flor para a pessoa em vida, e quando ela morre, traz. Querida, a morte está tirando pessoas, e mais pessoas estão descendo à sepultura, sem conhecer a verdade sobre a morte. Eu vejo famílias sofrendo, eu vejo pessoas sofrendo, porque não é apresentado para ela essa esperança. Você sabe, querido, tem esperança sim. Um dia essas sepulturas irão se abrir. Esse seu filho vai sair e vai poder dizer: pai, estou aqui. Não deixe ficar tarde para dizer: eu te amo. Não guarde mágoa e ódio de ninguém. Uma das coisas que eu aprendi com a minha vida é que meu coração, ele não tem espaço para essas coisas. Não tem. Porque Deus, ele vai preenchendo a nossa vida. Seguindo, eu tenho que te provar mais algumas coisas nessa noite. Diz o seguinte: eu prometi a vocês que apresentaria minha família para vocês. E a cada noite eu tenho trazido amigos, membros. E hoje eu trouxe o meu amado irmão, que só resta saudade. Eu tenho mais irmãos. Eu brincava muito com o Gil, muito. A minha família, que está acompanhando a minha série, sabe que eu vou falar disso hoje. Queridos, há esperança na morte? Eu vou te contar uma história, eu gostaria que você entendesse isso. Meu irmão Gil um dia resolveu ir para Brasília, ganhar dinheiro, reconstruir sua vida. Trabalhou muitos anos ali, digamos que não tanto, uns 4 anos. Guardava seu dinheiro na conta de um amigo, para receber quando fosse embora. Completou a data que ele já não aguentava mais de saudade da minha família, e ele disse: eu vou para casa hoje. Chegou para o amigo e disse: é a história que me contaram, eu quero meu dinheiro que eu vou para casa. Comprou algumas coisinhas para o meu pai, para minha mãe, alguns presentes, arrumou sua bolsa. Quando o amigo disse: você não tem nada, cabra safado, e ameaçou de morte. Meu irmão, naquele dia, ele ligou para minha irmã e disse: você não sabe o que o fulano, eu não quero citar nome, fez comigo. E desligou o telefone. Não foi nem 2 minutos, o telefone ligou de novo. Seu irmão Gil morreu. Na minha última viagem para Brasília, eu fui visitar minha irmã, que ainda eu vou trazer para vocês ver ela. Eu fui em resgate da minha amada irmã Marlene, que nos acompanha também em Brasília. E eu passei, queridos, porque eu não tenho medo da morte, eu passei em todos os lugares por onde ele viveu os últimos momentos dele. E as pessoas me contavam chorando: seu irmão era uma pessoa extraordinária, seu irmão era um homem bom, pagava as coisas direito. Um dia ele chegou aqui nesse restaurante agoniado, nunca ele havia me pedido comida. Nesse dia ele pediu: põe um pouco de comida para mim, estou com fome. Eu ouvi as pessoas me contando e chorando as histórias do meu irmão.
Depois ele saiu, nem pediu água, saiu. Foi pedir água num restaurante mais na frente. Fui até o restaurante onde meu irmão pediu água. A mulher disse que ele chegou e pediu água. Ela deu. Ela foi lá dentro. Quando ela voltou, lá da porta, ela enxergou ele debaixo de um pneu de um ônibus. O pneu estava em cima da barriga do meu irmão. Eu não sei o que leva uma pessoa a chegar a esse ponto. Mas eu digo aos irmãos que às vezes é o estresse, é as preocupações desta vida, é uma série de coisas. Ela disse que foi a cena mais horrível que ela viu. Eu estava nesse tempo em Minas Gerais. Eu não poderia fazer nada naquele dia. Eu não sabia se eu ia para o Maranhão, eu não sabia se eu ia para Brasília, e acabei não indo para lugar nenhum. Querido, naquele dia depois que eu recebi o telefonema, que me contaram, eu entrava pelo chão, eu começava a arrancar mato ali com minhas mãos, mas eu dizia, eu entendo. Eu tenho muita vontade de encontrar o homem que fez isso com meu irmão, muita vontade, que antigamente eu não tinha, só para me dizer para ele, que não foi ele que fez isso. Nós temos um inimigo muito maior nessa terra. Quando eu brigo, irmãos, eu sei que eu não brigo com seres humanos. A minha mãe aprendeu a perdoar, minhas irmãs aprenderam a perdoar através da Bíblia. E se nós se encontrassem com esse homem hoje, que eu desejo do fundo do meu coração, que ele encontre a salvação, esteja lá no céu para nós se abraçar naquele dia. Porque eu falo para você, a minha família que está me acompanhando nessa noite, ou vai me acompanhar, eu não posso dizer para nenhum de vocês o que a Bíblia não diz, mas eu posso dizer uma coisa: o nosso irmão será julgado de acordo com a verdade que ele recebeu, de acordo com aquelas noites que ele passou lá na mesa, estudando a Bíblia junto com nós, daqueles momentos que ele ia à casa de Deus e ouvia a palavra de Deus. Ele será julgado pelas coisas que ele fez. Ele será julgado de acordo com o conhecimento que ele tinha. Só Deus pode dizer. Querido, algumas pessoas, e é nesse tema que eu tenho que abordar isso, respondem que toda pessoa que se mata está perdido. Não tem respaldo na Bíblia para isso. Não, querido. Talvez você que está me acompanhando perdeu alguém que se matou. Não, nem todos. Judas não se perdeu porque morreu enforcado. Judas se perdeu porque negou Jesus. Não se esqueça que Sansão também se matou, e o nome dele está na galeria dos heróis da fé. Sansão se meteu numa sinuca sem bico, como é que vocês conhecem? E ali ele só tinha na sua estresse, na sua depressão, ele só tinha aquela solução, e ele pediu para Deus força, e ele tirou a própria vida junto com os inimigos de Deus. Só tenho a dizer para você, eu já chorei muito nessa vida. No início dessa série eu disse: você já perdeu alguém que você ama? Eu já perdi. Muitas lágrimas foram derramadas, mas o versículo que mais me confortou na história da minha vida foi Salmo 56, verso 1. Eu gostaria de ler com vocês, para nós encerrar o culto desta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Você que nos acompanha no YouTube, abra a sua Bíblia no livro de Salmos 56. Talvez você perdeu alguém. Talvez você, mãe, já chorou demais. Você, pai, já chorou demais. Talvez você perdeu um amigo. Não sei quem você perdeu. Mas eu só quero dizer para você que se você confia em Deus, se você teme a Ele, o que Ele faz é isso, é guardar as suas lágrimas.
Sabe por que eu perdoo o assassino do meu irmão? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem perdoa é inteligente. A Bíblia diz que quem perdoa se restaura a si mesmo. Quando você não perdoa alguém, querido, você só traz prejuízo para a sua vida. O perdão é para quem é inteligente. Então perdoa, seja inteligente. Não fique se lastimando na sua vida, não. Sabe por quê? Porque alguém guarda as tuas lágrimas. A Bíblia diz o seguinte: contar-te os meus passos, quando sofri perseguições, recolher-te as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Continue. Queridos, não tenha medo. A morte não é o fim, porque Jesus venceu a morte. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 diz: eu tenho a chave da morte e da sepultura, porque eu venci a morte. Não tenha medo dela, querido, não tenha medo de enfrentar ela. Então eu sempre falei a verdade nas cerimônias que eu fiz, em velórios, e contei para as pessoas: cada pessoa será julgada pelo que ela passa. Você está enfrentando um problema difícil, um problema que você talvez já temeu ela. Deus te trouxe para te dizer: não tenha medo, porque eu já passei. Enquanto o mundo conhece a morte, eu conheço a vida. Eu conheci uma pessoa especial que me traz esperança, alegria e paz. Porque eu vejo um verdadeiro guerreiro. Eu vejo nessa pessoa uma pessoa que sabe lutar e está procurando lutar com as armas certas. E quando eu vejo a sua vida, eu olho para mim e digo: Deus, por que eu reclamo tanto, hein? O nome dele é Raniel. Eu tenho prometido a vocês, e até hoje eu tenho conseguido cumprir isso, de trazer sempre um testemunho vivo a cada noite. Você que não acompanhou os primeiros temas, vai estar tudo disponível no YouTube. E a cada domingo eu tenho trazido uma pessoa especial. Raniel é o tipo de pessoa, querido, que tem desafiado e passado pelos desafios das tribulações. Ele nasceu lá em Piritoró também. Raniel sai pela primeira vez do seu lar, aqui para o estado do Mato Grosso, em busca de um sonho melhor, de um futuro melhor para a sua vida. E o Raniel, ele considera aquela jovem que eu trouxe domingo retrasado, a Fernanda, a qual eu falei do seu pai, que está em Piritoró, seu Emanuel, não é isso? Naquele domingo eu falei o seu José, não foi seu José, é seu Emanuel o nome. E ele faz parte dessa família, sabe por quê? Porque a dona Iraci, que é a mãe da Fernanda, aquela senhora que levava a Fernanda para o encontro das freiras, uma pessoa muito religiosa, tive na sua casa, vi o quanto ela preza pelo que é religioso no seu lar. Uma pessoa que a gente pode olhar para as características, segundo a verdade que ela tem. Ela respeita o Deus de Israel. E eu tenho visto, dona Iraci, em você, e tenho visto quando eu fui na sua casa, esse interesse seu pelo que é sagrado, respeito. E o que eu acho bonito na senhora dona Iraci é que enquanto nós estudávamos a Bíblia, a dona Iraci ficava ali ao redor de nós, ouvindo, para ver se não ia ensinar alguma besteira para os seus filhos. E a dona Iraci via que nós não estávamos ali brincando com nada. Eu nunca me esqueço daquele dia. Eu disse que crente é o diabo. Eu falei: então que diabo é que tu é? De fato, irmãos, crente é o diabo, né? O diabo, ele não só crê, ele treme, ele pula, ele faz um monte de trem, velho. Porque ele acredita mesmo. Quando ele vê Jesus, ele crê tanto que ele diz: tu és o santo de Deus, e se prostra. E às vezes nós não temos nessa comunhão. Então ele é um crente, só que obedecer que é bom, não. E eu admirei o interesse. A dona Iraci sempre ouve,
sempre fica ali por perto ouvindo, e como uma mãe que ama seus filhos protegendo, inclusive o Raniel. E o Raniel, ele trabalhava na Perdigão, junto com a Fernanda, e eu conheci o Raniel ali, naquele dia que eu conheci também a Fernanda, que os Calebs, né, repetindo os nomes, né, o Hélio, o Gabi, o Léo, você vê o que um Caleb é capaz de fazer. Me apresentou e ali eu conheci o Raniel. Eu só quero destacar, Raniel, uma coisa nessa noite. O dia que eu cheguei em casa, que eu entrei no WhatsApp, que eu peguei ali, eu vi o primeiro nome lá, Raniel em cima. Ali tinha uma mensagem, irmãos, que abalou o meu coração. Raniel disse: irmão Fidel. Eu senti a intensidade daquela voz. Ele disse: irmão, eu quero ser diferente. A palavra ali, eu quero me converter, mas eu não ouvi aquela palavra. Eu ouvi aquela palavra: eu quero ser diferente. Eu quero conhecer mais deste livro, que é o que ele fala para mim. E ele disse: irmão Fidel, o que eu mais desejo é me recuperar minha saúde, que não anda muito boa. E quando eu estiver totalmente para servir a esse Deus. E ele desejou e disse: eu vou sair contigo. E eu comecei a dar estudo bíblico com o Raniel, e ele ali na casa participando e mostrando a salvação para aquelas pessoas. Sabe por quê, dona Eliaci? Porque desde o começo da sua vida, da vida deles, você foi uma pessoa que mostrou religião dentro de casa. É o que eu tenho dito para todos vocês católicos. Dentro de vocês, muitas pessoas, muitas, diz a profecia, irá se salvar, e eu provarei no fim dessa série. Eu vou chamar o Raniel aqui à frente. Eu gostaria que você viesse aqui para que Piritoró, mais uma vez, como eu prometi que traria ele aqui à frente, e você, seu Emanuel, que está passando dificuldade, acompanhasse o resultado das bênçãos dos filhos de vocês. Gente, é um prazer ser amigo desse homem. Eu disse para ele que se tivesse sobre o meu poder, eu daria o que ele está precisando, só para ver ele sorrindo a cada dia mais. E o Raniel agora vive com uma certeza tão grande, que ele sabe que a vida não se limita só a este planeta. Paulo chega a dizer o seguinte: querido, se a nossa vida está fundamentada apenas a este século, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Se Cristo não ressuscitou, tudo nosso é vão, a nossa fé é vã, nossa pregação é vã, tudo é vão. Mas eu te digo, Raniel, ele ressuscitou, ele está com as chaves na mão, é ele quem decide, Satanás não decide mais nada. E se você está perdendo alguém nesta vida, querido, eu vou te dizer o seguinte: tudo tem um propósito nesta vida, tudo, nada é sem propósito. E aquele que tem um poder na vida da vida na mão, ele sabe o que ele está fazendo. E você vai chegar lá. O Raniel vai chegar lá. Porque alguém irá presenteá-lo com o que ele precisa. Mas é uma pessoa, irmão, que não quer ver ninguém sofrer. Mesmo numa fila, esperando uma doação de um rim. Ele disse para mim algo ontem que mexeu comigo. Ele disse: eu não quero qualquer rim. Não. Porque eu não quero ver ninguém sofrendo. Eu entendi tudo que tu falou, Raniel. Entendi. E Deus me fez entender. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor de Deus no coração. Sabe o que é amar pessoas de verdade? É não ter medo de falar a verdade, mesmo que doa. Eu pergunto a você: até quando? Até quando você terá que sofrer nesta vida? Talvez eu estou falando para alguém que está sofrendo nessa noite. Eu gostaria de fazer um apelo. Diga: Jesus, me ajuda a ter fé. Eu preciso de fé para continuar lutando, porque eu sou muito pecador, eu cometo muitas falhas. E você que está nos acompanhando aí fora do Brasil, você no Paraguai, Felipe, você, Alessandra, Débora, Moisés aí em Portugal, Alciane, o fim está chegando e você verá sua mãe de volta, o seu pai de volta, que foi tirado bruscamente desta vida.
E eu gostaria, estou aqui mostrando para o mundo, meu amigo Raniel, você que está nos acompanhando, quer fazer o que esse jovem está fazendo, querido? Ele não está sendo crente, ele está sendo cristão de verdade. Ele não está tomando uma decisão baseada em emoção, não, em choro, não. Ele está tomando uma decisão baseada em verdade, conhecer o que a Bíblia diz para fazer o que ela manda. E eis aqui esse meu amigo, no qual vocês que nos acompanham aqui na Igreja Central de Mato Grosso, e vocês que nos acompanham nesse Brasil aí afora, vocês verão ele entrando lá nos portais celestiais na eternidade. Eu gostaria que você fosse sentar, meu querido, e que Deus abençoe grandemente, Raniel, o seu ministério, que o seu testemunho de não desistir jamais, de lutar até o fim, ajude muita gente a saber que a morte não é o fim de tudo, porque Ele venceu, e você tem que acreditar que essa chave está nas mãos dEle, e Ele venceu a morte. Que Deus grandemente possa te abençoar. A Deise irá louvar o nome do Senhor. Enquanto ela estiver louvando, se você sente no seu coração que precisa de mais fé, e mais confiança, e mais segurança, eu não vou pedir para vir à frente, eu só vou pedir que se vai se colocando de pé, para que Deus te veja, e o universo te contemple, e mais uma vez o teu nome seja grifado com aquela caneta de ouro, no livro do céu. Peça fé, mais esperança, mais força a esse Deus, e Ele te dará. Deus te abençoe. Alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau, para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chance de viver, escravos deste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração, e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limite para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir,
visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Gostaria de chamar a atenção de você, amigo do YouTube, você que está na Igreja Central. A morte não é o fim, é o começo de uma nova vida. Alguém destruiu a vida de um parente seu? Perdoa, porque quem perdoa é inteligente e se restaura a si mesmo. O perdão reconstrói, edifica. Sabe qual é a minha maior de todas as esperanças, irmãos? É o ressoar da última trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ao ressoar a última trombeta, Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Querido, não queira ressuscitar na segunda ressurreição, que foi abordado no tema passado, porque essa vai ser doída. Essa sim vai ter choro de verdade. Não queira. Mãe, o Gil vai voltar. Ele vai voltar. Obrigado por perdoar. Marlene, ele vai voltar. Obrigado por perdoar. Gilson, Givanildo, Marlete, obrigado por perdoar. Ele vai voltar. Você tem essa esperança? Eu tenho essa esperança. Você tem essa fé? Eu estou aprendendo a cada dia a ter essa fé. Que Deus possa abençoar você aqui na Igreja Central. Domingo que vem nós iremos falar sobre a ressurreição, porque a morte não é o fim. Conto com você. Logo após o culto, nós sempre temos nosso encontro aqui atrás, para lanchar juntos, conversarmos. E hoje tem até presente para vocês aqui, ó. É só trazer bastante dinheiro que você leva um presentão. Aproveite, irmãos. Tem o livro do Senhor, tem CDs para você ouvir, pregações, tem tanta coisa boa. Invista nessas áreas. Invista bastante, para que as pessoas não te enganem. Ouça DVD de pregações, ouça o livro do Senhor, compre livros bons, estuda, porque eu aprendi a ter essa esperança, a vencer a minha estresse, neste livro. Esse livro é que me dá força para mim suportar o que eu estou suportando, a viver longos tempos de distância daqueles que eu amo, mas não deixar de fazer esta obra, a enfrentar os maiores desafios da minha vida. Esse livro tem esperança. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, diz Paulo. Fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor nos deixou claro, e quando morremos, ó Deus, não acontece o que Hollywood prega, não. Nós possamos, ó Pai, a cada dia ter cuidado com os nossos filhos em casa, com a nossa visão. Obrigado a Deus eterno, porque o Senhor nos ensinou nessa noite que a morte não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida reconstruída e restaurada. E tudo que passarmos aqui, ó Deus eterno, é apenas um pouco significante em comparação à eternidade que cairá sobre nós. Obrigado porque esse amigo veio, essa amiga veio. Obrigado porque ela entendeu que não sai nada de dentro dela. Obrigado, Deus eterno, porque ela sabe que todos que ela ama, que ela perdeu, está na sepultura, aguardando aquele grande dia, no qual o Senhor irá trazer, ó Pai, e vai entregar esses bebês nos braços dessa mãe, desse pai, e ele vai poder ouvir de novo do seu filho: Pai, estou aqui.
Deus, eu entrego a Deus a vida desse irmão, dessa irmã, que ficou de pé e disse: Senhor, me ensina, Senhor, eu preciso ter mais esperança, eu preciso ter mais fé e confiança, eu preciso não duvidar em meio aos meus vales de dúvidas, ó Senhor, eu preciso confiar na Tua palavra. Eu entrego a Deus a vida do Raniel em Tuas mãos, a vida da dona Iraci, do seu Emanuel, a vida do Marcos, ó Deus. Eu entrego a vida, Deus, dos irmãos e das irmãs da Fernanda, que eles possam chegar a essa esperança que eles estão chegando, e que naquele grande dia, ó Pai, ela possa olhar para sua mãe, para o seu pai, olhar para os seus irmãos e dizer: obrigado porque vocês estão aqui no céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouviu, e lançará, ó Pai, as coroas de ouro nos teus pés, e reconhecerá que só Tu, Senhor, só Tu tem poder para vencer a morte. Eu entrego cada um, que eles possam ir acompanhado dos anjos de Deus nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Graça e paz a cada um de vocês. Que a paz do Senhor abençoe a todos vocês, é o meu desejo em nome de Jesus.